Bom, e quem nos ajuda a entender um pouco essa perspectiva dos membros da autoridade monetária é o Cláudio Considera, pesquisador associado da FGV Híbrido, que já está aqui comigo. Muito bom dia para você, Cláudio. Bem-vindo, antes de mais nada, aqui à nossa programação. Bom dia, meu Cláudio, Deus. professor, obrigada, professor. Eu já estou acelerada aqui para poder falar desse assunto, que no final, né, a gente quer entender um pouco sobre o que fez, né, então, o Banco Central chegar nessa percepção. Eu queria, mais do que isso, eu queria, professor, conseguir entender na tua avaliação um pouco dessa sinalização do Banco Central, né, de que o impacto das tarifas norte-americanas deve ser limitado. O senhor concorda com essa avaliação que foi feita pelo Banco Central? Esse otimismo, né, se assim a gente pode dizer, parece consistente na tua visão diante, né, do peso, inclusive, das exportações brasileiras para os Estados Unidos na nossa balança comercial? Certamente o Banco Central está fazendo contas corretas, não nem pessimista nem otimista. Mas se nós podemos avaliar o seguinte: 12% das nossas exportações foram em 2024 para os Estados Unidos. Então nós temos uma relação muito forte, embora as importações nossas dos Estados Unidos tenham sido bem maiores, né? Então nós temos déficits na balança comercial contra os Estados Unidos e temos superávites contra a China e contra a Argentina. Então, esse impacto depende da conta que você está fazendo no que diz respeito a esses 12% que eu mencionei, né? Então, 50% de tarifa, né, vai abranger um determinado percentual da nossa das nossas exportações para os Estados Unidos. Certamente vai prejudicar em alguns setores em particular. Como eu falei, são médias de exportação, não tem aí uma especificação do setor. O que eu posso dizer é o seguinte: a maior parte das nossas exportações para os Estados Unidos são de bens intermediários, não é? Fazem parte do processo de produção americano, ou seja, até se tornarem bens finais e serem exportados ou usados pelos próprios americanos. Então, isso vai taxar, essa taxação vai taxar o que nós, os produtos que entram no processo de produção americano. Então, Uhum, isso pode prejudicar muito a América em termos da próprio PIB americano, em termos em termos da inflação americana. uhum, Para vai prejudicar alguns setores específicos, certamente siderúrgico, certamente a questão uhum, das aeronaves uhum, e outros produtos que são bens intermediários para a produção, própria, a própria agricultura, carne, agropecuária, né, contando com a carne e outros produtos vegetais. uhum, Então, isso atrapalha nossas exportações em quando a gente está falando 12% das exportações, vamos para os Estados Unidos, mas isso alguns produtos, como os produtos siderúrgicos, por exemplo, são muito importantes e eles podem ser bastante prejudicados. uhum, Essa, essa cálculo que o Banco Central faz de impacto, ele está fazendo sobre média. uhum, Talvez devesse olhar alguns produtos específicos, alguns setores específicos que vão sofrer bastante, né? uhum. O Banco Central, inclusive, professor, né, apesar de admitir um efeito negativo, caso a gente tenha uma escalada dessa guerra tarifária, o Banco Central destaca que a gente não teria um choque estrutural, ou seja, que não teria uma distorção estrutural, né, diante dessa questão tarifária. O que poderia caracterizar, então, uma distorção estrutural nesse contexto dessas tarifas? Eu não sei o que o Banco Central está se referindo como distorção estrutural. O que eu estou comentando que a estrutura nossa de exportação é essa que eu Tá, comentei aí. tá. Nós temos mais ou menos uma corrente de comércio nossa com os Estados Unidos é de mais ou menos 80 bilhões de dólares. A nossa corrente de comércio com a China é de 160, é o dobro. E a corrente de comércio com a Argentina, o nosso terceiro parceiro comercial, ela é um terço só do que é com os Estados Unidos. Cerca de 20% das nossas exportações,
nossa corrente de comércio é com a Uhum. Argentina. Então, isso prejudica o país. A estrutura, para mim, é essa que eu estou comentando, de Certo. são bens intermediários, alguns bens finais, mas poucos, e alguns bens de capital. Nós, nós exportamos para os Estados Unidos. Uhum. Então, em termos de estrutura de exportação, eu entendo isso de setores específicos, né? A Uhum. composição das nossas exportações para os Estados Unidos. E aí você tem que, vamos dizer, avaliar esses produtos específicos que eu me comentei há pouco, porque eles serão prejudicados, Uhum. né? 50% de tarifa sobre produtos siderúrgicos nos torna, eh, nós não seremos competitivos em termos internacionais. Sim. Com outros países que também fornecem bens para os Estados Unidos estão também taxados. Então, não sei como é que vai ser, afinal, a, o resultado final disso, né? E, professor, pelo menos algumas estimativas, alguns estudos do mercado apontam para impactos potenciais aí entre 0,2 ponto percentual e 0,3 ponto percentual do PIB, caso a gente tenha realmente esse tarifaço. O senhor considera essas estimativas realistas do ponto de vista desses impactos, né, que o senhor mencionou e que faixa, né, o senhor acredita que poderia ser considerado como um impacto de efeito mais concentrado, né, ou talvez assim, diante dessa situação de a gente ter impactos pontuais em determinados setores, talvez a gente consiga mitigar mais ainda, né, esses estudos, esses efeitos em relação à atividade econômica do Brasil, ou realmente, mesmo sendo setores específicos, a gente ainda deve ter realmente algum impacto no PIB e essa mensuração desses estudos estão num consenso realista na tua visão? Isso pode ter algum impacto sobre o PIB, mas vamos lembrar o seguinte: as exportações totais do Brasil representam 7% do que é o PIB brasileiro. E agora nós não exportamos só para os Estados Unidos, nós exportamos para o mundo inteiro. Então nós vamos estar exportando para vários outros países que não terão tarifa, que não atrapalhará as nossas exportações. Embora nós possamos ter uma certa recessão mundial, e isso atrapalharia nossas exportações. Então, vai depender muito do como é que vai ser a reação mundial a essa questão tarifária, porque não somos só nós que estamos sendo eh, atacados pelo lado das tarifas, mas outros países no mundo inteiro estão sofrendo a mesma coisa. Lembramos que a própria China, com algumas intercorrências, chegou a ter taxação de 120%, 125%. Então, isso depois acabou, houve uma negociação. De alguma maneira, isso foi resolvido entre Estados Unidos e China. Nós ainda estamos num processo de propor negociação, à medida que essas tarifas comecem a valer a partir de 1º de agosto. Entretanto, não sabemos ainda o que serão essas negociações. O vice-presidente, ministro de Comércio Exterior, o Dr. Geraldo Alckmin, ele estava comentando há pouco a questão dessa provável negociação que está se procurando ter com os Estados Unidos. Mas não há ainda indícios que os Estados Unidos estão dispostos a fazer qualquer negociação em torno desses 50% que foram taxados. Então, isso, os ramos de negócio que estão sendo atrapalhados vão buscar fazer algum tipo de solução, porque para o setor cirúrgico vai ser problemático, para o setor de aviação vai ser problemático, né? Então, de alguma maneira, vai se buscar alguma negociação para reduzir esse impacto. Acho que nós temos que, na verdade, aguardar aí qualquer cálculo nesse momento de impacto. Eu acho que não é tão relevante assim, Uhum. porque, embora estejamos todos querendo ter algum cálculo sobre isso, né? Qual é o impacto? A gente pode tentar olhar o impacto em setores específicos, como eu comentei inicialmente.
Perfeito, professor. Quero muito agradecer o seu tempo aqui conosco. Conversamos aqui então com Cláudio Considera, pesquisador associado do FGV IBRE. Muito obrigada pelo seu tempo, pela entrevista. Até uma próxima. Muito obrigado a vocês. Até mais.